Todo passo é um milagre, vem comigo caminhar. Cada história é uma luz que começa a brilhar. Jornada da Fé, estou um passo mais perto de Deus. Vamos juntos aprender com amor e com coragem. A Jornada da Fé. Vamos viver na fé. Você já se perguntou por que às vezes parece que Deus demora tanto para responder às nossas orações? Ou então, por que Ele nos faz esperar por algo tão importante? É difícil entender, não é? Parece que o mundo exige respostas rápidas, mas a história de Noé nos ensina algo profundo. Ele recebeu uma promessa de Deus, mas essa promessa não se cumpriu no instante em que ele a ouviu. Noé teve que esperar por muitos anos, enfrentar a zombaria de todos ao seu redor e trabalhar sem saber exatamente quando a chuva iria cair. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele confiou. Em um mundo onde tudo acontece tão rápido e onde a paciência muitas vezes parece escassa, aprender a esperar pelo tempo perfeito de Deus é um verdadeiro desafio. E você, já conseguiu entender que às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso? E se ao esperar você estivesse se preparando para algo muito maior e melhor do que poderia imaginar? Em um tempo onde a maldade tomava conta da terra, Noé se destacou. Ele era um homem justo que andava com Deus em meio a uma sociedade corrompida. Imagine como seria viver em um mundo onde ninguém mais acreditava em Deus, onde todos faziam o que bem entendiam. Noé, porém, não se deixou influenciar. Deus escolheu Noé porque ele era fiel e obediente. Deus o chamou para algo grandioso: construir uma arca, uma grande embarcação, pois uma chuva jamais vista estava por vir. Mas o mais difícil de tudo não foi a construção da arca, mas o que veio depois, a espera. Deus deu a Noé um plano e disse para ele confiar, mas o tempo para que isso se realizasse seria longo e cheio de incertezas. Noé não sabia quando a chuva viria, mas ele confiava no que Deus havia prometido. Muitas vezes, Deus nos pede para agir, mesmo quando não podemos ver a solução imediatamente. É nesse momento que precisamos aprender a confiar, a ser pacientes e a esperar pela resposta divina, sabendo que o que Ele promete, Ele sempre cumpre. Você consegue imaginar o trabalho que foi construir aquela enorme arca? Noé começou a construção, sem saber exatamente como seria a chuva que Deus prometera, mas ele seguiu em frente. Muitas vezes ele deve ter se perguntado se estava realmente fazendo a coisa certa. Seus amigos e vizinhos provavelmente riam dele, zombavam da sua fé, mas Noé continuou. A arca foi construída peça por peça, com paciência e obediência. Assim como Noé, muitas vezes em nossas vidas, o que Deus pede pode parecer estranho, pode demorar mais do que gostaríamos e até parecer um pouco sem sentido para os outros. Mas o mais importante é saber que Deus tem um propósito perfeito para tudo. Cada passo da construção da arca foi um ato de fé, assim como cada dia de nossa vida é um passo rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Às vezes, pode parecer que estamos apenas seguindo em frente, sem entender o propósito de cada ação. Mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele vê o quadro completo, e sua paciência será recompensada. Depois de muitos anos de construção, Noé e sua família finalmente entraram na arca. Mas o que aconteceu depois? O que ele ouviu? O que ele sentiu? O silêncio. Nenhuma chuva ainda. Era como se o mundo estivesse esperando por algo que ainda não chegara. Essa parte da história nos ensina uma grande lição: a paciência. Quantas vezes nós ficamos impacientes quando oramos e as respostas não vêm imediatamente? Noé, que havia trabalhado incansavelmente, teve que esperar mais. Ele confiou em Deus, mesmo quando não havia sinais de que a promessa estava prestes a ser cumprida. Às vezes, Deus nos pede para esperar em silêncio
E é nesse momento que nossa fé é realmente testada. O silêncio de Deus não significa ausência, mas sim um tempo de preparação para algo maior. Nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para a grande transformação. O que você faz quando está em silêncio, esperando? Você continua acreditando e aguardando o cumprimento da promessa, assim como Noé fez. Finalmente a chuva começou a cair, e foi forte. A tempestade que cobriu a terra trouxe à tona a importância de confiar no que Deus havia dito. Noé, com sua família e os animais, viu a promessa de Deus se cumprir diante de seus olhos. Mas o mais impressionante dessa história não foi apenas o dilúvio, mas o fato de que Deus cumpriu o que disse, exatamente no tempo certo. Noé não sabia quando isso aconteceria, mas ele sabia que Deus sempre cumpre suas promessas. A chuva não era apenas uma catástrofe natural, mas um símbolo do julgamento de Deus sobre a maldade do mundo. Mas para Noé, foi também a demonstração do cuidado de Deus, protegendo aqueles que confiaram nele. Deus cumpriu sua promessa e Noé foi salvo, pois acreditou, mesmo quando ninguém mais acreditava. Esse momento, quando finalmente vimos a chuva caindo, é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, o plano de Deus se realiza. Às vezes, precisamos passar pelo dilúvio da vida para ver a glória da promessa de Deus. Após o dilúvio, quando a tempestade finalmente cessou e as águas começaram a baixar, Noé e sua família olharam para o céu e viram algo maravilhoso: o arco-íris. Ele era o sinal da aliança de Deus com a humanidade. Deus havia feito uma promessa a Noé e ao mundo. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris não era apenas uma linda obra da natureza, mas uma lembrança eterna do amor e da fidelidade de Deus. Toda vez que olhamos para o arco-íris, somos lembrados de que, apesar das dificuldades e dos desafios, Deus está conosco. Ele tem um plano, e ele sempre cumpre o que promete. A história de Noé não é apenas sobre uma arca e um dilúvio, é sobre a fidelidade de Deus, que nunca falha, mesmo quando tudo ao nosso redor parece duvidar disso. O arco-íris, então, se torna mais do que um fenômeno natural. Ele é o lembrete de que, independentemente da tempestade, Deus sempre está presente, cumprindo suas promessas. A história de Noé nos ensina algo crucial. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não conseguimos entender. Noé teve que esperar por muitos anos e isso não foi fácil. Mas quando o momento chegou, ele estava pronto. Às vezes, Deus nos pede para esperar, para construir nossas arcas de fé, paciência e obediência. E assim como Noé, quando finalmente vemos a promessa se cumprir, percebemos que cada dia de espera valeu a pena. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas, preparando-nos para algo grandioso. A confiança em Deus, mesmo no silêncio, é a chave para ver as promessas de Deus se cumprirem. E isso nos ensina a esperar com paciência, sabendo que tudo tem o seu tempo. Às vezes, o que parece demorado ou até doloroso é o processo pelo qual Deus nos prepara para algo muito melhor. A espera tem um propósito, e a paciência é parte do plano divino. Agora, pare e pense: o que você tem esperado de Deus? Você está disposto a confiar no tempo dele, mesmo quando parece demorar? A história de Noé nos ensina a esperar e a confiar em Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Assim como a arca salvou Noé e sua família, a confiança em Deus nos salva e nos guia. Lembre-se, as promessas de Deus sempre se cumprem no tempo certo. Então,
Continue confiando, continue esperando, e quando menos esperar, você verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida também. Fique firme, pois Deus está sempre com você. Ele cumpre suas promessas mesmo que demore. Gostou dessa história? Então compartilhe com seus amigos. Tem muitas outras histórias como essa em nosso canal. Clique em curtir, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E lembre-se, cada história é um passo mais perto de Deus.